Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e tenho aqui um programa educativo para levar informação até você que está em casa. Hoje nós vamos falar de um assunto específico, inquérito administrativo disciplinar. Geralmente ele ocorre no serviço público, mas em algumas empresas privadas, por normas internas ou por acordo de convenção coletiva, pode também existir esse inquérito administrativo disciplinar. E esse inquérito pode ser precedido de uma sindicância de investigação. Por que ocorre o inquérito? Porque foi constatado que ocorreu algum tipo de crime ou alguma irregularidade no serviço público ou empresas privadas. E aí você, para punir aquela pessoa que cometeu e também para investigar se a pessoa é realmente culpada ou inocente, quando você tem suspeitos, né? Porque até então você tem suspeitos. Você não tem provas, né? Quando você abre o inquérito, você vai juntar aquelas provas naquele processo para instruir esse processo para uma futura punição. E aí somente depois disso é que você pode punir. Porque nós temos o princípio da ampla defesa dentro do processo, ao qual é um princípio constitucional, que qualquer pessoa que seja acusada por algo grave, que gere uma demissão, a pessoa perde o cargo público, a pessoa concursada perde o cargo público, ou pode ser não concursado também, pode ser um cargo de confiança, a pessoa perde o seu cargo, pode ficar inclusive impedida de ocupar cargo público por anos, né? Pode determinar na sentença que, por exemplo, a pessoa fique 5 anos sem poder ocupar algum cargo público, por exemplo, né? Então nós temos aí um caso mais grave do que a sindicância. A sindicância é uma prévia investigação que só pode gerar uma penalidade de advertência ou de suspensão, não pode gerar uma demissão, né? Como é que funciona esse inquérito? Toda autoridade que toma conhecimento de alguma irregularidade, eu mesmo já presidi, já fui presidente dentro do serviço público de comissões de inquérito disciplinar, né? Então, a autoridade daquele órgão, daquela Secretaria de Estado, daquele município, daquele ministério, eles vão fazer o quê? Eles vão, ao receber essa denúncia de crime ou de irregularidade pública, determinar de imediatamente, ele tem a obrigação, não é facultativo, é obrigação, porque se ele não determinar, ele vai estar sendo omisso, ele vai estar sendo conivente com aquele crime que está acontecendo. Então, ao tomar conhecimento, ele tem que registrar isso na delegacia, tem que instaurar um inquérito administrativo disciplinar e tem que comunicar também ao Ministério Público aquilo que está acontecendo, para que ele se respalde que ele não foi conivente com aquilo que aconteceu, né? Então, você tem lá um roubo, um furto, desvio de verba, vários tipos de irregularidades que podem ocorrer. Pode ocorrer um homicídio dentro do trabalho, um colega mata o outro, né? Enfim, pode ocorrer uma briga generalizada, pode ocorrer uma agressão física grave, né? Uma pessoa agride o outro numa briga. Então, tudo isso vai ser objeto de inquérito administrativo disciplinar, que é como se fosse um processo judicial, só que ele é administrativo. A pessoa pode constituir, e eu sugiro que constitua um advogado para fazer a defesa do inquérito, já para que ela, se está sendo acusada, às vezes pode ser que você está acusando um inocente também, né? Porque sabe como é que é? Às vezes, olha, eu acho que foi fulano, e aí você pode estar respondendo o processo que você não tem culpa. Então é importante que você tenha um advogado para ajudar na elaboração daquela defesa, para que faça uma defesa, você apresente testemunhas, né? Porque dentro do inquérito, o que vai se fazer? Pode-se fazer perícias, pode-se fazer levantamentos de informações, pode-se colher provas documentais, pode-se colher provas gravadas, provas filmadas, né? Você tem câmeras do serviço público lá que filmaram aquele ato, você pode colocar aquilo também como prova, né? Então você tem todas essas provas que podem ser juntadas e o presidente da comissão tem que juntar o máximo de provas possíveis para demonstrar que ele está fazendo um trabalho correto, que ele não está lá para punir o inocente, ele está para justamente descobrir quem é o culpado daquilo, né? Então ele vai ouvir os servidores do setor, vai ouvir servidores que viram aquilo, ou até o servidor mesmo que denunciou, porque se ele denunciou, ele viu, às vezes isso vem ao conhecimento da autoridade por uma denúncia do servidor, ou às vezes vem também de uma denúncia anônima, né? Vai se ouvir todas essas pessoas, vai se ouvir aquele acusado tem que ser convocado formalmente para prestar o depoimento na comissão de inquérito, né? O presidente tem que dar oportunidade para que ele junte todos os documentos no processo de inquérito também,
que são essenciais à defesa dele. O presidente tem que permitir que nos depoimentos participe o advogado dele, para que acompanhe os depoimentos, no dele também, nos outros depoimentos, para que o advogado dê aquele suporte. O presidente tem que permitir que o advogado junte qualquer tipo de prova que seja importante na defesa do seu cliente. E também nós temos a questão de indicação de testemunhas. Tanto aquele que está sendo acusado, pode ser uma, pode ser duas pessoas, quanto aqueles que estão acusando ou que viram, podem depor. Não existe número máximo de depoimentos. A comissão de inquérito pode ouvir 5, 10, 15 pessoas, 20, o quanto for necessário para descobrir aquela informação, né? Descobrir se realmente foi aquela pessoa responsável pelo cometimento daquele crime. No final de toda a investigação, a comissão também tem que proporcionar para os acusados que eles apresentem as suas defesas, né? Então ele apresenta a sua defesa com todos os seus argumentos e os documentos aqueles necessários. E no final, a comissão não decide, a comissão sugere, porque a decisão é do titular da pasta, secretário de Estado, ministro de Estado, secretário municipal, diretor máximo de um órgão, superintendente máximo de um órgão, a autoridade máxima daquele órgão público é o que é o responsável por decidir. Então a comissão simplesmente junta aquelas informações e coloca lá, leva todas as informações. Quando o titular do órgão recebe todas as informações, a comissão pode sugerir o arquivamento, pode dizer, olha, nós não encontramos provas suficientes contra essa pessoa, né? Ocorreu talvez o fato, ok, ocorreu, mas não foi ele, né? A comissão pode concluir por isso, por esse relatório. O relatório é feito pelo presidente junto com os outros membros da comissão, que são designados pela autoridade máxima numa portaria, né? E esses componentes fazem o seu relatório final de sindicância, de inquérito, né? Temos a sindicância e temos o inquérito. Então, esse inquérito, quando ele chega no final, esse relatório pode sugerir também a demissão, né? Ele diz, olha, nós temos aqui uma filmagem de que este servidor estava lá roubando coisas do órgão público. Nós temos uma filmagem que esse servidor agrediu fortemente o colega, trazendo lesões graves, ou matou o colega ali no homicídio, ou quebrou completamente os móveis lá do órgão público, causando depredação do patrimônio público. Enfim, aquelas provas graves podem estar juntadas ali por meio de gravações, por meio de vídeos e por meio de depoimentos também. Quando essa comissão vê que existem provas suficientes de que a pessoa cometeu aquilo, ela vai dizer o quê? Sugiro a demissão do servidor. Mesmo sendo estável, né, o servidor é estável, mas ele não pode cometer algo grave. Se ele comete algo grave, ele é demitido e perde, inclusive, a sua estabilidade. Ele pode ser demitido a bem do serviço público, né? E aí ele perde o seu cargo ao qual ele fez concurso, né? E aí, como é que fica quando vem uma decisão dessas, junta-se essas provas, o servidor fez toda a defesa e ele foi demitido pela autoridade máxima que faz um ato administrativo, publica no Diário Oficial, cita lá o número do processo de inquérito, dizendo, olha, foi decidido pela demissão do servidor, né? E aí o servidor é intimado que ele está demitido do seu cargo, né? Ali se encerra o inquérito administrativo disciplinar com a decisão da autoridade máxima do órgão, né? E aí, professor Merino, acabou, morreu, ele não tem mais como se salvar dessa? Olha, às vezes a pessoa é inocente e muitas vezes pode ser condenada dentro de um processo equivocadamente, né? Pode acontecer um equívoco, porque às vezes tem que ver de acordo com o trabalho de cada comissão, né? Às vezes a comissão não tem prova suficiente, só tem às vezes o depoimento para testemunha e resolve por fim sugerir a demissão. E aí a pessoa é demitida e às vezes é demitida injustamente. Existe um outro argumento, né? Aquele servidor, ele pode se usar da via judicial para pedir uma reintegração ao serviço público, questionando aquela demissão, levando novamente novas provas ao juiz, levando depoimento de pessoas e dizendo que aquela demissão foi injusta.
O juiz, ao receber aquele processo, vai instruir o processo, vai ouvir testemunhas, vai verificar provas, perícias, vai fazer uma investigação mais apurada, porque o Poder Judiciário tem condições de fazer uma investigação mais profunda, porque tem este know-how, vamos dizer assim, né? Dentro dessa investigação toda, se o juiz decidir que esse empregado realmente cometeu, ele não vai determinar a reintegração. É claro que cabe recurso, né? Pode ser correr para a segunda instância, terceira instância, até Brasília. Faz de conta que chegou no final do processo, né? E foi até Brasília em grau de recurso. Nesses recursos lá foi decidido o quê? Que o servidor é inocente, ele foi demitido, mas ele não foi culpado daquilo. E o processo tramitou por 5 anos. O que acontece? Por exemplo, né? O processo demora, né? Às vezes dá 5, 6 anos. Se ele for considerado inocente, ele é reintegrado ao serviço público e recebe o salário de todos esses anos que ele teve afastado porque foi injusto. Se ele ficou 5 anos afastado, ele vai receber 5 anos de salário e mais a sua reintegração. Agora, se lá no final do processo for realmente provado que ele é culpado, é convalidada aquela demissão, né, que ele teve no inquérito e ele não volta mais ao serviço público e não tem nenhum tipo de indenização. Então, do inquérito cabe também um recurso via processo judicial, que pode gerar em reintegração e indenização, ou pode convalidar a demissão, ao qual aquele servidor não vai ganhar absolutamente nada. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto, inquérito administrativo disciplinar, né? É muito importante para quem está fazendo concurso público, ou quem já é servidor público, saber, né, como é que funciona um inquérito, né? Nos sigam nas redes sociais, nós temos o Facebook, temos página do Facebook, página no Instagram, tem o meu canal no YouTube também, e nós temos aqui um WhatsApp ao qual eu tenho respondido lá todos os telespectadores. Eu tiro um horáriozinho do dia para responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo, né? É o 9962-200-62 prefixo 51 WhatsApp. Você pode mandar suas perguntas, qualquer tipo de pergunta da área jurídica, que o professor Merino responde para você. Um grande abraço e até a próxima!